Sagrada Escritura, Evangelho de Lucas, capítulo 15. São narrativas muito conhecidas, textos muito conhecidos que nós vamos falar. Como diz o nosso pastor Edson Hanna, e o Miquel fez uso dessa palavra e eu torno também fazê-la, aquele arroz com feijão, mas bem temperado, irmãos. Tem substância para você. Aleluia. Bendito seja o Cordeiro de Deus. E o texto que nós vamos ler é o capítulo 15 e o verso 8. O verso 8 fala sobre a parábola da dracma perdida, o qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Verso 10: eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Bendito seja o nome do Senhor por essa palavra, que ela cumpra o propósito pela qual ela foi destinada ao meu coração e ao coração da igreja. Que nada venha roubar essa semente da sua vida, da minha vida. Portanto, eu declaro agora aos espíritos malignos, roubadores de mensagem, que têm segurado o entendimento de muita gente, hoje vocês vão sair desse quarteirão, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o fogo de Deus te fira agora, pois eu quero esse lugar varrido agora de vocês. Toda entidade maligna, pelo poder do meu Salvador, agora saia desse ambiente. Oramos por corações prontos, oramos por mentes saudáveis agora, com entendimento, para que receba da porção da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amado, o Senhor Jesus Cristo sempre nos ensinou por intermédio de palavras. No Evangelho de Lucas, no capítulo 15, nós temos aqui 3 parábolas, e elas têm elas se ligam, na verdade, numa seguinte ideia, e a ideia é em desenvolver o perdido para que ele tome de volta o seu curso da vida. A ideia dessas 3 mensagens, que está no capítulo 15, eu me atentei somente aos versículos 8, 9 e 10, mas o capítulo inteiro, 15, ele vai falar de 3 parábolas, e a primeira é da ovelha perdida, a segunda é da dracma perdida, e a terceira é a parábola do filho pródigo. Porém, essas 3 estão ligadas no mesmo sentido, de direcionamento ao filho, de direcionamento à igreja, de direcionamento a um curso de vida. Olha aí o Senhor lembrando novamente da ministração de domingo, um curso de vida. Pois bem, o Senhor tem preparado para mim e para você um destino, um curso, um caminho, algo a se seguir, algo a se trilhar. Amém? E dentro do que nós acabamos de ler, nós queremos nos atentar na parábola da ovelha. Vamos entender o que o texto está querendo dizer também, antes de eu parar ali na parábola da dracma perdida. A ovelha perdida é o tipo de pessoa boa, e até tem chamado, mas ela não conhece o caminho. Ela se perde nos atalhos da vida, e essa pessoa, ela precisa o quê? De um pastoreio, para que possa introduzi-la no rebanho. Então a parábola da ovelha perdida, o texto todo vai narrar e vai dizer, o próprio Senhor Jesus narrando
aos homens, aos fariseus, aos publicanos, aos pecadores, ele começa a pregar essa palavra e todos param para ouvir, sendo que os fariseus começam a murmurar de Jesus, falando assim: olha só como é que ele trabalha, olha só como ele vive, ele come e bebe com pecadores, ele vive entre eles, o que ele tem para ensinar? E Jesus começa a falar por parábolas, para que o entendimento se abra daqueles que realmente querem viver uma vida com Jesus. E de igual modo, ele quer fazer comigo e com você nessa noite, através desse trecho. E ele começa dizendo, no capítulo 15 e o verso 4, qual dentre vós, homem, que possuindo uma ovelha e perdendo uma, qual dentre vós, homens, possuindo 100 ovelhas, melhor dizendo, perdendo uma, deixa no deserto as 99 e sai a buscar a que se perdeu. Ele começa a falar sobre essa ovelha perdida. Ele começa a falar, pode abaixar um pouquinho o retorno para mim. Ele começa a falar, para que a gente entenda que o perdido pode ser achado. Ele começa a nos ensinar que ovelha perdida é porque está faltando pastoreio. Já está pegando aí a ideia? Ovelha perdida tem pasto, tem lugar para ela viver, tem redil para ela, porém ela ainda não conhece, ela ainda está perdida no caminho, porque melhor para ela são os atalhos que a vida oferece. Agora tirou muito o retorno. É os atalhos que a vida oferece. Ficou bom, obrigado. Porém, agora vamos para o segundo entendimento, é a dracma perdida, que aqui fala de um tipo de pessoa que tem valores, mas se descuidou no determinado momento de sua vida e perdeu um dos seus valores, um de seus talentos, uma das moedas que tinha o seu valor. A parábola da dracma perdida fala de um valor que se deixou cair por falta de entendimento, por falta de cuidado, por falta de entendimento. Bendito seja o nome do Senhor. Quando falamos do filho pródigo, e essa terceira parábola, ela quer dizer sobre o filho que conhece a casa, vive na casa, conhece até os seus direitos, porém, usa do seu poder de decisão para tomar atitudes precipitadas. E esse filho, o texto narra no verso 12, que é um filho muito moço, e ele requer do seu direito, e pede ao pai tudo aquilo que é seu por herança, e sai a viver a sua vida desenfreadamente. Esse filho usa daquilo que é seu por direito, mas com ansiedade, fora do tempo. E de igual modo a gente vê nas três narrativas, que no tempo em que nós vivemos, o tempo chamado hoje, somos pegos em alguma delas, em faltas e falhas, no nosso cotidiano. O ensinamento que Deus trouxe ao meu coração e quero compartilhar com essa igreja é que tanto as três parábolas elas estão falando sobre o estar perdido no curso da vida, e que nós precisamos nos atentar mediante essa palavra e mediante aquilo que o Espírito de Deus está falando nessa casa, falando ao meu coração e ao seu coração. Até quando estaremos perdidos no curso da vida, em nossas emoções, dentro daquilo que o Senhor nos chamou para viver, como princípio e preceito do Senhor? Você pode glorificar ao Senhor Jesus? Pois bem, e agora eu quero me atentar, sim, quero me atentar agora à parábola da dracma perdida, porque ela fala de valor que se perdeu. Jesus, ao introduzir aqui a figura feminina na parábola, ele quer nos fazer entender que, assim como a mulher, que é dotada de sentimentos, sensibilidade, dons e talentos, nós devemos atentar ao uso de tais instrumentos para detectar a falta de uma dracma perdida.
O Senhor Jesus, Ele coloca a figura de uma mulher, para nos mostrar que sentimentos, sensibilidade, dons e talentos, que é atribuído à mulher, que é atribuído à figura feminina, é que para nós, seres humanos, precisamos nos atentar a esses instrumentos do Senhor, para detectar uma falta ou uma perda em nossa vida. Será que nesse início de oratória você já começa a detectar uma falha ou uma perda em sua caminhada? Algo que você já deixou para trás, ou algo que sorrateiramente o inimigo já roubou de você e você nem percebeu? Porque a mim, a você é confiado talentos, a mim, a você é confiado dracmas, valores. E a dracma, segundo os estudos, diz que era uma moeda, representa uma moeda. A dracma perdida, a mulher tinha 10, alguns estudiosos vão dizer que era um dote que ela havia recebido, outros estudos vão dizer que era tudo que ela possuía. Pois bem, não quero me atentar a isso, mas quero dizer que se trata de uma moeda que tinha um valor. Então, se tinha um valor, e os estudos nos comprovam e relatam que o valor dessa moeda era um valor de trabalho de um dia. E às vezes, na nossa caminhada, nós perdemos valores de um dia e nem percebemos. Se o dia for mal, que ele se perca mesmo. Mas se foi bênção, Observe que no capítulo 15 de Lucas e no verso 8, o texto nos chama para dentro de quê? Para dentro de uma casa. A narrativa fala: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não se acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Está falando de um trabalho interno. O texto está nos chamando para dentro da casa, para dentro de nós, para dentro de um entendimento em que eu e você precisamos entender e perceber que tudo que o Senhor tem nos dado é valor. Tem valor aquilo que o Senhor delegou a você, tem valor aquilo que Deus delegou ao seu coração. Todos nós temos algo da parte do Senhor em nossas vidas. Paulo vai dizer aos Coríntios: temos em nós tesouros em vasos de barro, para que a glória não seja do homem, mas sim de Deus. Aí ele vem narrando, dizendo: em tudo somos atribulados, perseguidos. Ele vai dizendo tudo isso. E ele fala que aquilo é momentâneo, e a nossa luta aqui, ela é momentânea, ela é passageira, mas porém nesse período de construção que nós estamos vivendo aqui, e o que nós estamos pregando no cotidiano dessa igreja, é um período de construção no nosso entendimento, na nossa vida, para que a gente não perca o dom de Deus em nossa vida, o talento do Senhor, a dracma, o valor pela qual Ele já depositou na minha vida e na sua vida, no interno. Bendito seja o nome do Senhor. E aí outra parte que me chama muita atenção é o acender a candeia, que significa trazer luz aos olhos, ou seja, clareza ao entendimento. No trabalho interno, Deus está mostrando, o Senhor Jesus está falando assim: no trabalho interno, para se achar o que se perdeu dentro de você, é necessário que se acenda a luz. E o Senhor ministra no meu coração que na nossa vida existem lugares escuros ainda dentro de nós, que ainda não foi visitado pela presença do Espírito Santo de Deus. Como, pastor? Existe isso? Sim, na vida de quem? De crente. Crente que está 50 anos no Evangelho. Crente que está, falei 50 pode ser 10, 15, 20, aí vai. 100 anos, enfim. E qual é esse ponto escuro que pode estar? Avareza, disse-me-disse, fofoca, intriga, dissensões, difamação, calúnia. Isso tudo traz escuridão, negatividade na sua vida, na minha vida. Isso não atribui a nada, isso não faz crescer, pelo contrário, isso paralisa.
E a palavra de Deus na minha vida e na sua vida é para que a gente se construa no Senhor e a gente viva o que é um romper no entendimento, para que haja crescimento espiritual a mim e a você, para que a gente possa entender o que o Espírito está ministrando no nosso coração. Ei, é necessário você acender a candeia da alma. Seja visitado pelo Senhor Jesus, que haja clareza no seu entendimento. O Senhor Jesus, Ele é a nossa luz, Ele é o sol da justiça, Ele é a estrela da manhã, não é assim, igreja? Clareza no entendimento, através da palavra de Deus. Salmo 119, o 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus. Sim, essa é a palavra de Deus, mas a gente não quer viver essa luz no caminho, a gente não quer que a palavra clareie a nossa vida, porque estamos fazendo pouco caso dela, e depois que se perde, perdi. Mas o Senhor está olhando para mim e para você e trazendo com esse entendimento o quê? Reveja conceitos e valores, reveja a sua caminhada, acenda a candeia, acenda o fogo, acenda a luz no seu olhar, comece a viver com clareza no entendimento, comece a buscar o entendimento por intermédio também da palavra, para que a lâmpada para os seus pés seja a palavra do Senhor e seja luz para os seus caminhos e nada venha impedir você nesse caminhar. Bendito seja o nome do Senhor. Outra parte que me chama a atenção é o varrer a casa, e aqui se trata de um esforço físico, de um movimento, ou seja, a atitude de buscar aquilo que se perdeu com diligência ao encontrar, até o encontrar. O varrer a casa, que Jesus está ministrando em meu coração, e eu preciso compartilhar com essa igreja, que na nossa vida, na busca pelo interno do talento, daquilo que se perde, nós precisamos funcionar fisicamente, ter aquele impulso de buscar, o impulso de se mover, a atitude de nos movimentar. Tem muita gente que está esperando cair do céu, né, irmãos? Cá para nós, varrer o espírito, varrer a casa da alma, varrer o coração, tirar as impurezas, irmãos, você fica esperando que o anjo venha e faça isso por você, quando na verdade a palavra está nos ensinando que são atitudes, são gestos e atitude que eu e você devemos tomar para que as coisas mudem em nossa volta. Então se trata de um esforço físico, um movimento, atitude de buscar aquilo que se perdeu. É preciso varrer a casa. É preciso varrer a casa com entendimento. Diligência porque ela foi insistente, até encontrar aquilo que se perdeu. Tem pessoas que vêm culto após culto, campanha após campanha, João Lucas, mas não conseguiu encontrar aquilo que perdeu. Vem para a igreja, senta no banco, assiste o culto, dá aleluia, glória a Deus, dizima, é ofertante, é membro de um departamento, mas ainda não se encontrou. Meu Deus, o que está acontecendo? Você não varreu a casa conforme deveria ser varrida. Você não está buscando diligentemente até que você encontre. Está faltando alguma coisa na sua vida aí? Está faltando alguma coisa que se perdeu? Começou muito bem no dia em que você levantou a mão para Jesus, o fogo do Espírito te pegou, falou em línguas, virou no reteté, glória a Deus por isso, muito bem, aquela chama, aquela vontade de estar em todos os cultos, não faltava um culto, não faltava numa reunião, mas aí o passar do tempo, o cotidiano, a correria do dia a dia, as coisas acontecendo à sua volta, o trabalho, é sempre o trabalho. É sempre o trabalho. Quando eu mando um zap dizendo, meu irmão, estou sentindo a sua falta, pastor, é o trabalho. Eu não sei se eu oro para Deus tirar o trabalho. Eu não sei o que eu devo orar, porque ele coloca a culpa no trabalho. É mais fácil, eu não vou falar nada, é o trabalho, né? Tem que trabalhar, né? A igreja não pode sustentar ele, então, meu filho, trabalho. Mas eu estou pensando seriamente em orar para Jesus tirar o teu trabalho, para você voltar a ter aquela chama do primeiro amor. Então ora aí, então faz a tua parte aí. Amém, crente? Aleluia. Então, a gente precisa entender, porque precisa voltar essa chama, precisa entender, eu preciso fazer a minha parte, diligentemente, até que eu encontre o que se perdeu.
E não comece a culpar o trabalho A ou B, quando na verdade eu preciso fazer uma varredura nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Irmãos, o que nós estamos falando aqui é de cura interior. O que nós estamos falando aqui é de se atentar àquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. É um despertamento espiritual que Deus quer fazer nesse lugar. Mas é preciso que haja entendimento. Porque quando chegar o derramar de Deus, você sabe o que você está fazendo. A gente não ficar perdido, embriagado no fogo. Porque tem gente, quando vinha a glória de Deus, pastor Silvio, quando chegar a glória de Deus, quando cair, Daniel, o fogo do Senhor aqui, tem gente que vai pular, virar cambalhota, e você vai pegar, mas o que foi? Eu não sei, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. E não é nisso, não é desse jeito que Deus quer. Não quer que você vá com a maioria, quer que você tenha entendimento do que você está fazendo, do que você está sendo construído, do que está sendo formado em você. Porque a gente não vai viver um avivamento oba-oba só, e acontecer, passou aí, passou, foi só uma onda. Não, meu irmão, isso precisa ter tem que ser contínuo na nossa vida. Até que ele venha. A gente não quer perder essa onda da graça, de avivamento, de poder de Deus, que nos impulsiona a Ele, nos impulsiona a um crescimento espiritual e uma maturidade na fé. Se atente ao trabalho, e que o Senhor Jesus falou dessa mulher, nessa parábola. Ele fala, que vejam que essa mulher começou a trabalhar no seu interno. Ela começou a varrer a casa primeiro, para depois chamar as amigas. Depois que encontrou, é que ela chama as amigas, chama as vizinhas, para compartilhar, chama assim, ei, vem se alegrar comigo. Sabe o que eu vejo aqui? Que a maioria hoje de crente, a gente começa a falar, irmão, estou com um problema, Daniel, ora por mim, bota a mão na minha cabeça aqui, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, pastor Miqueias. Ora por mim, ora por mim. Mas tu mesmo não ora por você. Todo mundo, a igreja, a gente coloca a igreja em oração pela tua vida, pela tua saúde emocional, aí você melhora. Mas aí na hora da alegria, na hora do churrasco, tu não me chama. E eu gosto de churrasco. Eu gosto de visitar a casa dos irmãos para comer. Eu gosto, me chama para tomar um café na tua casa. Eu gosto. Só me chama para orar pela tua tribulação. Sabe o que Deus está falando aqui? Procura aquilo que você perdeu e chama os seus amigos, são os seus filhos para dar graça. Seja grato. A gente só procura para dificuldade, mas não procura ninguém para viver gratidão. Compartilhar na tristeza, tadinho de mim, meu irmão, pega aqui na minha mão, está difícil a minha luta, vem cá pastor Silvio, está difícil, ora por mim, está difícil, me sustenta aí varão, não consigo mais não, Jesus amado, pastor é só prova, você não sabe o que João Lucas fez comigo, você não sabe, aquilo não vale nada, eu jejuei por ele pastor, eu orei por ele, pastor. Pastor, não sei mais o que fazer. Ele ainda fala mal de mim. Obrigado, pastor Silvio. Não é assim? Na hora da festa, na hora da bonança, na hora do vamos ver, tu não chama. Na hora da alegria. Mas o tempo todo, ora por mim. A gente vai orar, irmãos. Mas chega de ficar nesse quadro, chega de viver essa coisa de melancolia. Deus tem coisa grande para você. Deus quer que você seja alegre. Ele disse assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você precisa criar isso dentro de você. Isso não vai descer no céu, isso não nasce numa árvore, isso a gente não encontra na prateleira do Guanabara. Não, não, não. Isso tem que ser criado aqui no coração. Bom ânimo. Lembra da mulher que foi ao profeta? O filho morreu e ela foi até ele dizendo assim, e ele manda assim, vai Geazi, vai ao encontro da mulher. Eu estou vendo que ela está andando meio acelerado. Vai lá e calma a fé. Vai lá, Geazi, vai. Como é que está tudo bem? Como é que está teu marido? Ela, está tudo bem. Meu negócio não é contigo. Eu vou direto no profeta. Você compartilha a tua vida de dificuldade com todo mundo, mas não compartilha com quem deveria compartilhar, que é com o Senhor. E o Senhor está falando, varre bem a tua casa para que você encontre seu talento, aquilo que você perdeu.
aquilo que está sendo dificuldade para você encontrar, e você às vezes nem sabe, mas o que eu perdi? Está viajando na maionese até hoje que não sabe o que perdeu. Sabe por quê? Está faltando diligência, cuidado, voltar ao princípio, rever algumas coisas, algum conceito, coisas que o Senhor já liberou na tua vida, rever o teu ministério aí, crente, rever o chamado de Deus na tua vida. Deus não te chamou para ficar sentado aqui no banco, é o teu ministério do canto, fico no canto da igreja, está repreendido, irmão. Deus não te chamou para ficar no canto, não. Deus te chamou para você ser o sal da terra e a luz do mundo. E Ele te ide por todo mundo, pregando o evangelho, curando, salvando, libertando. A gente precisa ir para fora. A nossa luta aqui é para preparar um povo para enfrentar a adversidade desse mundo, com ousadia, batendo no peito. Eu sou crente, eu carrego uma bandeira. Qual é? Comunhão rara? Não. A bandeira de Jesus Cristo. Ele é o principal, Ele é o cabeça, e nós precisamos nos atentar a isso. Então o texto narra que a mulher, ela procurou com diligência o que estava primeiro dentro de casa, que se havia perdido. Depois que ela acha, ela chama suas amigas, suas vizinhas, para se alegrar com ela. Eu acho que depois dessa palavra todo mundo vai me chamar para tomar café na sua casa. Olha aí, Raquel, prepara a agenda, viu? Prepara a agenda, Raquel, vai bombar agora. Despertou o povo, glória a Deus. O texto nos ensina: valorize aquilo que você tem. Irmão, hoje tu está aqui, tu vai entrar na mensagem de novo. Pode aplaudir pela vida do diácono Dilson. Nós falamos sobre ele no culto da família, caminhoneiro. Hoje aprove Deus, né? Permitir essa folguinha aí, você está aí com a gente no culto da quarta vitoriosa. E conversando com meu irmão abençoado Dilson, ele me fez lembrar de uma fala, de uma frase da nossa saudosa mamãe. Numa de nossas conversas, ele nos fez lembrar. Nós compartilhamos essa mesma ideia, e quero falar. A minha mãe dizia uma frase assim: o se eu soubesse, sempre chega atrasado. Minha mãe falava isso o tempo todo. Quando ela corrigia a gente, falou assim: eu já te falei. Aí quando ela vinha, aí a gente, tá vendo? Eu disse que o se eu soubesse, só chega atrasado. Agora você vai apanhar, agora você vai ver isso aqui, vai passar por isso para aprender. E não é assim que acontece? A gente tem a oportunidade de fazer tudo certo, pastor Miqueias. A gente não faz por negligência. Aí, quando o negócio aperta, quando a cobrança vem, porque a conta vai chegar, Daniel. Daquilo que a gente deixa de fazer por negligência, uma hora a conta vai chegar. Aí quando a conta chega, você, mas se eu soubesse, eu tinha feito. É assim, gente. É assim. Então não espere o tempo passar, ou que haja alguma perda na sua vida, para que você venha falar: se eu soubesse. E eu quero ainda dentro da mensagem compartilhar do seguinte entendimento, sobre a vida de um homem na história, que ficou muito conhecido pela sua força e a grandeza. No livro de Juízes, do capítulo 14 em diante, narra a história de Sansão, um homem forte e valente, chamado pelo Senhor para ser um homem que declarasse a justiça de Deus, num tempo de perversidade, num tempo de maldade, num tempo onde era olho por olho e dente por dente. Deus levantou Sansão. Mas esse homem, que foi chamado por Deus para fazer justiça, ele se deixou que os seus olhos o enganassem, caindo em uma paixão, fazendo uma aliança com uma mulher fora da sua linhagem. E aí eu quero aproveitar esse momento e falar com a juventude de 360. Está aí hoje? Será que vem para o culto de quarta-feira? Veio uma metade aí. Será que veio 360 hoje para o culto? Glória a Deus, a juventude está aí acompanhando. Glória a Deus pela vida de vocês e o trabalho lindo que está sendo feito. Amados,
Sansão foi escolhido pelo Senhor como nazireu de Deus, homem separado, para estabelecer justiça, para defender o povo de Israel. Mas esse homem, ele se encanta por mulheres fora do seu arraial. É a mesma coisa de jovem hoje. Ah, pastor, eu quero namorar. Você quer namorar? Glória a Deus. Você olha para a menina nova querendo namorar, um menino de novo querendo namorar. Glória a Deus. Você está certo, filho, mas não tem que namorar mesmo. Mas você encontrou aqui dentro do nosso arraial menina direita, menino direito, que é trabalhador, porque tem uns meninos aí que passam o dia todo jogando videogame. Sai fora disso, meninas. Sai, você não tem futuro não. Sem futuro não. O dia todo jogando videogame não tem futuro. Meninas também o dia todo no Facebook, postando lá, hoje me sinto mal. Meninos, sai fora. Isso aí é atraso de vida. Sai fora. Fala com o mundo inteiro, mas não fala com Deus. Não vai falar nem contigo. Tu vai chegar em casa, tu não vai ter comida, meu filho, porque ela estava no Facebook. Toma cuidado também. É isso aí, tem que se falar a verdade. Então Sansão se encantou por coisas fora do arraial. E eu quero deixar essa deixa aqui para o Movimento 360, para a juventude, para você solteirão, solteirona, que quer casar. Olha bem, preste atenção em preceitos e princípios que o Senhor está estabelecendo no meio do seu povo. Só vai se perder quem quer, só é enganado quem quer, porque Deus está ensinando a sua igreja a reparar, a voltar, a ter um entendimento, a se voltar a um caminho, ao curso da vida. Princípios e valores foram feitos para ser seguidos, irmãos. Mas hoje, o que está acontecendo hoje no nosso tempo, é o nada a ver, é o todo mundo, nada a combinar, todo mundo é de todo mundo. Meu irmão, está errado. Isso fere a palavra de Deus, isso fere os conceitos bíblicos. Isso fere. E nós precisamos nos atentar a isso e entender que nós não podemos fazer como Sansão, separado pelo Senhor para viver, para ser justiça de Deus sobre a terra, mas aí os seus olhos lhe enganam. Ele olhou para o exterior, e nós já falamos isso aqui, homens e mulheres, quando a gente se encanta por alguém pelo exterior, você acaba perdendo a essência. Ainda bem que quando eu procurei Raquel, eu procurei pela essência. Eu mirei e foi aquele tiro certeiro, Dionei. Hoje tem que plantar, se eu não sou bobo nem nada. A gente tem que procurar pela essência. Sansão olhou pela aparência. Mulher formosa, jeitosa. Só que tudo, irmão, que está em pé um dia cai. Tem que tomar cuidado, meu filho. Então, se você buscar pela aparência, sempre vai ter uma menininha mais bonitinha, uma novinha melhor do que a outra, ou um menininho mais saradão que um outro. Discuta procura aquele bombadão, mas quando chegar aos seus 50, 60 anos, broxou, acabou. E aí? Tu não procurou a essência? Aí tu vai ficar com isso até que a morte separe, que é o juramento que tu fez. Isso para quem fez juramento, porque para quem não faz juramento, tanto fez, tanto faz. Deixa a vida me levar. E aí está errado, porque perdeu os conceitos e valores. Aí depois se queixa o homem do seu próprio pecado, procura fazer do jeito errado e quer colher coisa boa diante de Deus, Adriano. Não dá. Se procurar do jeito errado, vai colher, plantou errado, vai colher errado. Está entendendo, igreja, o que Deus está falando comigo, com você? Aí Sansão se deixa perder pela sedução, perdeu a sua força, como também a sua visão. Aí se eu soubesse, chegou atrasado na vida de Sansão. Chegou atrasado. Sabe por quê? Porque foi envergonhado. Aquilo que era para ser o Salvador, aquilo que era para ser da glória de Deus entre os homens, perdeu-se a glória. O homem que tinha uma força tamanha e já tinha feito tantas façanhas, possuído pelo poder do Espírito do Senhor, agora estava com seus olhos furados e não havia mais força para fazer nenhum prodígio e proeza diante dos homens e diante do Senhor, porque os seus olhos lhe enganaram. Caiu na sedução,
E aqui está um entendimento para mim e para você: não caia na sedução, não caia naquilo que os olhos estão te seduzindo, estão te mostrando, isso aí parece ser bom. Ei, há muitos caminhos que parecem ser bom, mas analise um pouquinho, faz prova aí de Deus, ora um pouquinho. Nós entendemos que nós temos a tendência, melhor dizendo, de dar valor somente quando nós perdemos. Sansão só deu valor ao Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, que dava a ele força, poder e prodígio para fazer o que ele fazia. Ele só deu valor a essa força e a sua visão quando ele a perdeu. Que não seja assim na minha vida, nem na sua vida. Não espere perder alguma coisa a mais para que você comece a procurar. E eu perdi mais isso. Onde está? Onde está a minha fé? Eu perdi a fé. Alguém pode me dar fé? Eu perdi o meu amor ao próximo. Eu perdi. Alguém pode me dar amor? Estão entendendo, igreja? O cuidado, pois a perda ela pode gerar danos em você. A perda ela vai gerar danos em você. Então a gente precisa ter cuidado com a perda, porque danos vai acontecer. E o primeiro é, talvez por conta do descuido ou a falta de atenção, você perdeu alguns valores. Mas se hoje você ainda tem força para procurar, isso ainda é bom, faça isso hoje. Se você reconhece que dentro de você, no seu chamado com Deus, na sua caminhada com o Senhor, você reconhece que você de fato perdeu alguns princípios e valores, você perdeu coisas espirituais que o Senhor delegou a você. Se você reconhece, hoje é o dia de você se posicionar como: é hora de varrer a minha casa espiritual, eu preciso me posicionar. Esse posicionamento do varrer é seu, não é meu. Eu prego a palavra, eu impulsiono você a fazer, mas a atitude é sua, o poder de decisão é seu. Cabe a você fazer alguma coisa por ti mesmo. Então é hora da igreja despertar nesses dias para fazer o que precisa ser feito por ti mesmo, igreja. O que Satanás vai querer fazer é que eu e você não tenham esse entendimento. A intenção do maligno, Marcelo e Cris, é fazer com que a gente não perceba o que está acontecendo à nossa volta. E aí ele só mostra a dificuldade, a adversidade, para que você fique preso em tantos problemas e você não consegue chamar ninguém para fazer o culto e ação de graça. Você não consegue glorificar pela vida, agradecer a Deus pelo pão de cada dia, agradecer pela sua saúde, mas você só vai dar queixas. É sempre uma lástima que você vai apresentar a alguém. E a vida não se trata disso. Nós precisamos manter um sorriso em nosso rosto, ser alegres. Sabe por quê? Porque nós somos o povo que herdamos a salvação por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas isso parece que não alegra mais a gente. Filipe, parece que não traz mais alegria saber que eu tenho um nome escrito no livro da vida, que a minha vida não se limita aqui, não acaba aqui. Depois que esse corpo tombar a terra fria, o espírito, o fôlego de vida segue de volta para o Criador. Parece que a gente não se atenta a isso. Isso é um milagre de Deus, isso parece que perdeu o valor, parece que a gente não se alegra em ser um cristão, em ser um salvo, um achado em Deus. Deus achou você. O fato de você estar aqui, claro, não quer dizer que você é um santo, ninguém aqui é, muito menos eu. E nessa comunidade da fé, onde cada um está batalhando por crescimento espiritual, por seu aperfeiçoamento, nós estamos agregando esse entendimento em nossa vida, para que a gente possa chegar à altura e à estatura de varão perfeito. E isso é juntos. Isso é um trabalho em equipe, onde a sua dificuldade, a sua deficiência, Allen, vai contribuir com o meu crescimento, como a minha dificuldade, a minha deficiência também contribui com você. E nessa nossa caminhada de aperfeiçoamento, as dificuldades que a gente enfrenta junto, vai somando, nos dando força para cada dia crescer em glória, em graça, em virtude, em poder, em Deus.
Por isso que Paulo fala: em tudo somos atribulados, porém nunca paralisados, nunca destruídos, nunca abatidos, porque o Senhor é a nossa força. Quando parece que as coisas estão chegando ao fim, quando parece que se perdeu tudo, acabou tudo, sempre tem uma palavra de Deus como essa, simples, para dizer: dá uma olhadinha nos princípios, dá uma olhadinha naquilo que Deus deu para você como valor, e você deixou vazar entre os dedos, você deixou passar aí de você. Dá uma olhadinha no curso da sua vida, se você está no trilho certinho. Dá uma olhadinha no que você está fazendo com a sua vida emocional. Dá uma olhadinha, para que depois você não venha falar aquela frase da minha mamãe: ah, se eu soubesse, eu tinha escutado aquele pastor. Ah, se eu soubesse, eu permaneceria na igreja. Ah, se eu soubesse. Não deixe para fazer isso, porque o amanhã, como diz a canção, pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Tem salvação para mim e para você hoje. Tem salvação para mim e para você hoje. Bendito seja o nome do Senhor. A perda, ela também pode causar culpa e remorso por não ter feito nada a respeito daquilo que se perdeu. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo um sentimento de culpa, um sentimento de remorso, porque sabe que perdeu valores e não fez nada sobre isso, não se posicionou, não varreu a casa, não acendeu a luz do seu olhar para coisas, para princípios que o Senhor delegou a você, colocou na palma de sua mão. O Senhor ministrou essa palavra em meu coração: fala para meus filhos isso, porque Ele está à porta batendo. Se alguém entender a voz dEle, ouvir a voz dEle, entender que é Ele, abrir a porta, Ele vai entrar nessa casa, vai fazer morada. O Senhor Jesus quer trazer liberdade para você, Ele quer trazer conforto em seu coração. Ele não quer que você se sinta perdido no meio da multidão. Ele quer trazer para você salvação. E esse sentimento de culpa, de remorso, por não ter feito nada a respeito da sua vida, hoje é o tempo oportuno para que você possa mudar isso ao seu respeito. Faça algo por você. Faça algo por você. Aí você pergunta: pastor, mas o que eu devo fazer para você? Uma atitude, homem. Uma atitude, mulher. Sai desse comodismo espiritual, desse marasmo espiritual. Se posiciona no Senhor. Dê um passo à frente daquilo que Deus está te chamando. Bendito seja o nome do Cordeiro de Deus. Qual o curso da sua vida? Qual o curso da sua vida? Que destino tem você hoje? Melhor pergunta: qual é o valor que se perdeu em você? Você sabe, você reconhece? Você fez um autoexame emocional agora aí em você? Você conseguiu achar um valor que se perdeu dentro de você? Hoje é noite de libertação. Mais uma vez, hoje é noite de libertação. Eu vou falar mais uma vez: hoje é noite de libertação, hein? Sabe por quê? 3 vezes? Para que você entenda que depende de você. E existe uma estratégia do maligno, e nós descobrimos isso aqui, estamos denunciando nas nossas oficinas de oração, orando, repreendendo, porque ele tem tapado o entendimento. A gente fala para as pessoas: gente, acorda, isso é muito mais do que a imagem que reflete no espelho. E a pessoa não consegue enxergar que ela é isso. Ela não consegue enxergar que ela é filho de Deus, que ele é chamado pelo Senhor para viver uma boa obra, para viver em retidão, para viver feliz. Pastor, você pode dizer: mas pastor, tem como ser feliz nesse mundo de agonia? Só eu sei o que eu passo. Estou passando dificuldade financeira, mas tu não morreu. Estou passando dificuldade no casamento, mas ainda tu está de pé. Passo dificuldade com meu filho que está nas drogas, mas ele ainda não se perdeu. Ei, a parábola do filho pródigo, ele vai cair em si. Vai chegar o momento.
que nós precisamos fazer a nossa parte. A gente não pode se dar como perdido, se dar como derrotado. Nós precisamos se mover alguma coisa ao nosso respeito. É hora de varrer, gente. Varrer em nossas emoções, olhar o que parece estar perdido. No final da narrativa da dracma, no verso 10, o próprio Jesus fala: e eu afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E a gente entende que toda a narrativa está falando sobre arrependimento. Do capítulo 15 inteiro, tanto da ovelha perdida, como da dracma, como do filho pródigo, o caminho é o arrependimento. E nós entendemos aqui que o arrependimento, ele também tem uma linguagem diante de Deus. Quando nós geramos um sentimento de arrependimento dentro do nosso coração, isso manifesta algo poderoso nas regiões celestiais, capaz de mover o coração de Deus, parar os céus para, opa, tem um filho arrependido. Os céus se movem ao nosso favor quando Deus sonda o nosso coração e vê de fato arrependimento. O que nós estamos entendendo por essa palavra é que o arrependimento move o celestial. Mas a intenção de Satanás é provar para você que está tudo certo. Continua nesse jeito, continua nessa vida, não mexe em nada, não mexe com quem está quieto, continua tocando a tua vida assim que vai dar jeito, e não vai. Sem Cristo na sua vida, sem fundamentos e princípios e valores, não vai dar certo. Você vai ficar dando um voltinho, não vai entrar na terra prometida. Deus está chamando você para o entendimento, para alargar a sua tenda, alongar as suas cordas e firmar muito bem as suas estacas, porque está chegando um novo tempo. Então precisa firmar a estrutura, preparar a estrutura. Deus quer derramar algo novo, mas se não tem preparo na terra, não tem como derramar, não tem como colocar vinho novo em odre velho, não tem como a gente viver avivamento se a mente ainda estiver cauterizada, pastor Miqueias. Deus está trazendo a mim e a você para um despertamento espiritual. Até quando cochearemos entre dois pensamentos? Jesus Cristo é o Senhor dessa igreja, Jesus Cristo é o Senhor dessa casa, Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Se alegre no Senhor, se movimente no Espírito. Aleluia. Não seja covarde com a sua vida emocional. Satanás está tentando prender você em suas emoções, dizendo que você é culpado por algo que perdeu, dizendo que você não tem mais jeito, é indigno. Pessoas estão aqui com sentimento de indigno. O Senhor tem misericórdia da tua vida hoje, e Ele pode arrancar essa palavra da sua mente hoje. Se você tiver um passo, qual é? Eu vou varrer a minha casa, eu vou me decidir, eu me posiciono. Eu me posiciono no Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Chame a palavra para dentro de você. Pega essa palavra que nós estamos falando e comece a aplicar em sua vida. Comece a aplicar aquilo que nós estamos ministrando nesse altar, para que você tenha um caminho aperfeiçoado no Senhor, um caminho de retidão no Senhor. Comece a viver o que nós estamos ministrando em você, e a sua vida nunca mais será a mesma. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Glória ao Deus vivo e poderoso. Aleluia. O Senhor bate a porta. Sabe o que a gente precisa fazer? É ouvir a voz. Nós pregamos aqui no culto da família sensibilidade cristã. Você precisa buscar sensibilidade. As palavras elas têm seguido um curso aqui, no entendimento, numa linha. Irmãos, não perca aquilo que o Espírito está disponibilizando para você nesse lugar. Não deixe, irmãos, não deixe Satanás enganar você. Nós estamos pregando uma palavra que liberta, uma palavra que já justificou você. Você já é justificado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Eu preciso que você entenda isso nessa noite e se posicione em Deus. Ouça o Senhor falar em seu coração, ouça o que o Senhor está falando na sua vida, nesse lugar, nessa noite. Tem alguém que está dando crédito a essa palavra?